Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, tudo de bom, excelente semana. Pois é, estamos começando mais uma semana, bom, e acabando mais um mês, né? Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Ano também acabando, né? Já há menos de um mês para o Natal, há pouco mais de um mês para o fim de 2023 e desejamos para você uma excelente segundona, uma excelente semana. Obrigado para você que nos acompanha em nossos perfis no Facebook. Lá no Facebook tem a página do Cubo Notícias para você curtir, seguir e acompanhar as nossas informações. Tem também o nosso Instagram, tem o antigo Twitter, a Rede X, tem também o nosso canal do YouTube e o principal, o site do Cubo Notícias, para você acessar e conferir sempre as principais informações. Tem também as edições do Jornal OCN, tá tudo lá para você conferir, né? Todo o nosso conteúdo, principalmente com as notícias de Porangaba e do interior paulista. Aliás, na edição do Jornal OCN de hoje, a gente vai conferir exatamente isso, as principais notícias, os principais fatos, e a gente começa com a previsão do tempo para saber como vai ficar a temperatura, o clima no decorrer desta semana. Vamos conferir. Pois bem, pessoal, a semana começa assim, o tempo meia bomba, né? Nem muito sol, né? Nem muito nublado, mas estamos gravando o Jornal OCN no final dessa manhã. Tem previsão de chuva fraca para o final da tarde de hoje. E a semana deve ocorrer mais ou menos nessa toada, também sem muito calorzão, com chuva principalmente aos finais de tarde, e a gente confere aí na tela como deve ser. Vai ser assim, ó, como eu disse, sol com algumas nuvens na terça-feira, dia 28. Amanhã deve chover rápido durante o dia e a noite. Possibilidade aí de garoa, nada de chuva muito forte, nada de ventania, nada de estrago, também nada de calorzão. Teremos assim um calor, mas bem insuportável. Depois que a gente encarou mais de 40 graus, né? 29 graus de máxima, mínima de 20 na terça-feira. O que deve se repetir na quarta-feira também. Quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, vai intercalar bastante esse período de céu nublado e chuva a qualquer hora. Também chuva moderada, garoa, nada muito forte, nada muito exagerado. Teremos máxima de 28 graus, mínima de 21. E quinta-feira, também, mesma coisa. 29 graus de máxima, mínima de 21. Calorzão não vamos ter não, mas teremos aí chuva. À noite o tempo vai ficar aberto. Período de céu nublado na maior parte do dia. O sol aparece só de vez em quando na quinta-feira, dia 30, para finalizar o mês de novembro. E dezembro começa com um pouquinho mais de calor. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, a temperatura sobe um pouco, tem sol, aumento de nuvens no período da manhã e as pancadas de chuva se concentram à tarde e à noite. Há previsão até de uma pancadinha de chuva um pouco mais, né, um pouquinho mais forte, mas deve ficar ali no grau moderado, né? Mas vai chover um pouquinho mais, pancadas mais isoladas de chuva que podem atingir ou não todo o município de Porangaba, mas devem atingir aí grande parte dos municípios da nossa região na sexta-feira. Calorzinho de 31 graus, mínima de 20, só para começar dezembro, né? Com uma elevaçãozinha na temperatura. Aliás, dezembro que promete, segundo as previsões mais prolongadas, promete ser um mês um pouco mais quente, se é que é possível ser mais quente do que já foi esse mês de novembro, né?
Bom, pessoal, vamos com as notícias aqui do interior de São Paulo. Destacar para você aqui o resumo do plantão policial da seccional de Botucatu, que atende aqui toda a nossa região. Então, o que será que rolou neste final de semana na nossa região? Como será que foi o plantão policial da seccional de Botucatu? Vamos conferir. Teve 8 prisões neste final de semana. Então, final de semana com o plantão policial de Botucatu, atendendo 8 casos de prisões em flagrante, casos atendidos aqui na nossa região, pela Polícia Civil, Militar e também Guarda Municipal dos municípios que possuem aí as guardas municipais. Foram 4 capturas de procurados por vários tipos de crimes, além de 4 flagrantes, sendo destes 2 por violência doméstica em Botucatu e mais 2 por tráfico de drogas em Areiópolis. Também teve uma prisão por porte ilegal de arma de fogo em Anhembi. Uma das prisões foi atendida pela Guarda Civil Municipal de Botucatu. Foi na manhã de domingo, onde uma equipe foi até a Vila Jaú. Uma mulher de 35 anos informou que o seu companheiro ameaçou ela de morte e a agrediu. Caso assim que está cada vez mais comum, né? Esse tipo de ocorrência. Bom, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro em decorrência dos ferimentos. Já o homem, que é o cidadão aí, companheiro dela, de 45 anos, depois que foi detido, foi levado até o plantão policial e preso por violência doméstica. Bom, essas foram as ocorrências neste final de semana no plantão policial de Botucatu, que também atende aqui a cidade de Porangaba. De Porangaba parece que no final de semana, no sábado e no domingo não tiveram ocorrências. Bom, vamos continuando aqui. A imagem que nós vamos colocar aí é chocante. Como eu sempre falo, de cair o cabelo. Ou no mínimo arrepiar o cabelo. Coloca a imagem de como ficou este veículo. Olha só esse carro. O carro irreconhecível, não dá para saber que modelo de carro é esse. O motorista bateu em uma árvore ontem de manhã, domingo, em São Joaquim da Barra. As imagens feitas por moradores, que foram compartilhadas nas redes sociais, mostram esse veículo completamente destruído, partido ao meio. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela Avenida Orestes Quércia, quando perdeu o controle da direção e, ao fazer uma curva, bateu contra essa árvore. Foi com tanta força, né, que o automóvel chegou a se partir no meio. A equipe do Corpo de Bombeiros de Orlândia foi acionada para o resgate da vítima. De acordo com a polícia, bom, você vai falar, morreu, né? O carro partiu no meio, o motorista morreu. Não, aconteceu um milagre nesse caso. E o motorista foi socorrido com ferimentos leves pelo SAMU. Ele foi levado para a Santa Casa de São Joaquim da Barra e passa bem. Apesar dessa pancada que partiu o carro no meio e deixou o veículo completamente irreconhecível. Outro acidente semelhante aconteceu onde? Entre Vista Alegre do Alto e Pirangi, também aqui no interior de São Paulo. Fica entre esses 2 municípios o ponto deste acidente. Também imagem chocante que nós vamos colocar aí, ó. Só que nesse acidente, infelizmente, o homem não resistiu. O motorista do carro não resistiu. Também foi ontem, só que na parte da tarde, lá na rodovia José Della Vecchia, entre Vista Alegre do Alto e Pirangi, 2 municípios aqui do interior de São Paulo. Segundo as informações, o motorista seguia de carro pelo quilômetro 35, quando o veículo saiu da pista e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. Isso aí é sempre excesso de velocidade. Sair da pista, bater numa árvore é excesso de velocidade. O resgate da vítima acabou sendo muito dificultado porque na árvore tinha uma colmeia de abelhas, né? A árvore foi atingida, as abelhas ficaram agitadas e as imagens feitas por outros motoristas que passavam pelo trecho mostravam até as abelhas voando no entorno do carro. As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas por resgate do motorista, que ficou preso nas ferragens,
só que ele não resistiu. As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil. A identidade da vítima não foi informada até a publicação dessa matéria. Pois é, o pessoal que atinge árvore, sai da pista, perde o controle e atinge árvore, só tem um motivo. Bom, falha mecânica acontece, mas aí tem que ser a quebra de uma barra de direção, a quebra de um terminal de direção, o carro passar reto e bater na árvore. Mas a maioria das vezes é excesso de velocidade. Esse pessoal tá jogando muito GTA, tá achando que só bater na árvore ali arranca a árvore e o carro vai embora. Eu tenho um probleminha. Né? Então, a grande maioria, vamos colocar aí, 80% dos acidentes já mostram estatísticas que quase 80% dos acidentes são ocasionados por imprudência de uma das partes no trânsito. Né? Bom, aconteceu em Pederneiras, tomou conta também dos noticiários policiais de todo o estado de São Paulo, esse bárbaro crime na cidade de Pederneiras, aqui no interior de São Paulo, que aconteceu no final da tarde de sábado, que foi abalada por essa tragédia, uma tragédia familiar, um desentendimento aparentemente comum entre pai e filha, que culminou, infelizmente, no assassinato da filha. O pai, que ainda não foi identificado, atacou a filha com golpes de faca, resultando em sua morte. Vizinhos relataram que o desentendimento entre os dois tinha se intensificado nos últimos dias, mas poucos imaginavam que a situação chegaria a tal extremo. A polícia local foi acionada após relatos de barulhos, gritos vindos da residência da família, e ao chegarem à cena do crime, os agentes encontraram a filha, identificada com as iniciais NPP. Ela já estava sem vida e o pai tinha fugido do local do crime, mas foi encontrado logo em seguida pela polícia. Ele foi preso, está sob custódia, aguardando interrogatório. A cidade de Pederneiras está em choque, né? E os detalhes sobre a motivação exata do crime são muito escassos ainda, não há informações ainda sobre o motivo do crime, o que está sendo investigado neste momento, investigação minuciosa para entender o que levou a essa tragédia na cidade de Pederneiras. Outra tragédia também, cidade de Lençóis Paulista. Acho que há pouco mais de um mês nós falamos também, 2 meses, né, por aí, em Itapetininga aconteceu algo semelhante. Uma criança que foi atacada de maneira fatal por um cão da raça Pitbull. Mais uma vez isso aconteceu em Lençóis Paulista. Uma criança de quase 2 anos morreu ao ser atacada por um cachorro da raça Pitbull. Sábado à noite, agora dia 25, lá no bairro Monte Azul, em Lençóis Paulista. Segundo a PM, o cachorro é da própria família. Uma adolescente de 13 anos também foi atacada, foi levada por parentes até a UPA da cidade. O estado de saúde dela é considerado grave também. A polícia informou ainda que a mãe estava tomando banho, já a criança e a tia dela, que é a menina de 13 anos, estavam na sala quando houve o acidente. O cachorro atingiu a cabeça da criança e depois atacou a adolescente. A polícia militar esteve no local, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Mais uma vez, caso de cão pitbull atacando uma criança dentro da casa, tal. Olha, o problema é o seguinte, cão da raça pitbull é um cão que já tem o temperamento voltado para guarda, então já é um cão mais sério. Além do mais, o cão da raça pitbull ele tem uma força descomunal. Ele é muito mais forte do que cães, inclusive cães muito maiores do que ele. Tem uma força descomunal. Aí o que acontece? O cidadão adquire muitas vezes o cão já adulto. Não estamos falando que seja esse caso. Lá em Itapetininga foi, conforme foi apurado. Ou mesmo que adquira o cão quando filhote, é um cão forte, é um cão para guarda, eu quero esse cão para ser bravo mesmo, para morder quem entrar em casa. Então, já
molda o temperamento do cão desde pequeno para ser agressivo. Já tem uma força muito grande. Já é criado para ser agressivo. Aí é que está o erro, né? Muitas vezes o cara acaba querendo criar o cão para morder outras pessoas e ataca a pessoa dentro de casa. Porque pela condução da criação já cria afastado da família, que é a famosa desferverização, né? Já cria ele desferverizado, sem sentimentos, sem apego a ninguém, para ser agressivo. Aí dá nisso. E isso pode acontecer com qualquer raça. Acontece com maior incidência com o Pitbull, por quê? Porque as pessoas adquirem o Pitbull já levando em consideração a sua força diferenciada. Ah, é um cão com uma força muito diferenciada, eu quero que ele seja agressivo, aproveitar essa força dele. Aí dá nisso. E mordida de Pitbull não é igual a uma mordida de um pastor alemão, igual a uma mordida de um boxer, de um labrador, de um pastor belga. Não é. A pressão da mandíbula do Pitbull realmente tem uma força muito superior a qualquer outra raça. Por isso que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, se ele pega outro animal, ou pega uma criança pequena, ou um idoso, quando ele morde, o resultado, o desfecho, muitas vezes pode ser fatal. Porque as pessoas aproveitam dessa força, querem que ele seja forte e agressivo. E dá nisso. E por causa da criação, muitas vezes a raça acaba pagando o pato. Ah, porque o Pitbull é assim. Não, não é assim. O problema é que as pessoas... Ele tem uma fisiologia muito diferenciada. E as pessoas utilizam dessa força, dessa fisiologia, para que ele seja agressivo e, de fato, ele acaba sendo agressivo. Mas com as pessoas da casa. Porque a criação para ser agressivo é muito diferente de um adestramento para o cão servir como guarda. Ah, eu vou criar na minha casa para ele ser agressivo, eu vou desferverizar ele, né? Eu quero ele longe, assim, sem contato, para não ter apego com as pessoas. E ele acaba acostumando a não ter apego com as pessoas. É isso que dá. E no final é a raça que acaba pagando o pato, né? Faça isso com qualquer cachorro, né? Para ver se ele não fica bravo com pessoas de dentro da própria casa. Eu já vi vira-lata, que é uma raça extremamente dócil, ser bravo ou não se aproximar das pessoas da casa porque não teve uma criação próxima, uma criação feita de maneira coerente, né? O vira-lata fica bravo ou acuado com a pessoa da própria casa. Eu já vi isso. Acidente fatal, mais um. Eita! Final de semana foi cheio de ocorrências nesse sentido. Final de semana também o pessoal abusa um pouco, né? Por que será que no final de semana as ocorrências de acidentes são muito maiores? Motociclista de 30 anos é a vítima desse acidente, ó. Na noite de sábado, esse motociclista bateu com um ônibus na cidade de Leme. Segundo os bombeiros, o ônibus de uma empresa que transportava funcionários seguia pela via entre os bairros Francisco Coelho e Jardim Empírio, quando o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, o famoso apressadinho, colidiu de frente com o ônibus. Joarley Nascimento Ferreira teve ferimentos graves, até chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros por pronto-socorro de Leme, mas não resistiu e morreu no hospital. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Limeira. Falando em motociclista apressadinho, a gente quer saber, já que estão aplicando tanta multa aqui em Porangaba, já que tem departamento de trânsito aqui em Porangaba, e os apressadinhos, os motociclistas apressadinhos na Avenida Cristino Manuel de Miranda, vocês vão tomar alguma providência a respeito disso? Tem gente, domingo de manhã tinha gente empinando moto na Avenida Cristino Manuel de Miranda, correndo e empinando moto. Cadê a fiscalização? Sumiu! Cadê o departamento de trânsito que multa aqui em Porangaba? Agora, o cidadão está dirigindo, muitas vezes saiu do trabalho, está ali cansado, está dirigindo, esquece de colocar o cinto, leva a multa. Não é? Cidadão muitas vezes está andando de boa até com a moto, esqueceu de baixar a viseira, leva a multa.
Mas esses vagabundos que ficam empinando moto na avenida aqui em Porangaba, esses daí não levam multa, né? Bom, falando em Porangaba, vamos com as notícias aqui de Porangaba. Nós vamos colocar imagens aí, olha que cenas assim... Você já viu aqueles vídeos nas redes sociais, principalmente nos rios de rede social, agora é moda, né? Narração de vídeo assim, onde mostra a culinária indiana, né? Mostrando aquelas pessoas preparando comidas nas ruas lá na Índia, também em alguns locais assim na Índia, né? Locais assim de procedência duvidosa. Aquele preparo assim meio esquisito, pega tudo com a mão, aquela unha preta. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui em Porangaba. Olha só as cenas. Essa é uma fábrica de pães e farinha que funcionava numa propriedade rural aqui de Porangaba. Não foi informado o bairro, né? Mas essa fábrica foi interditada durante a operação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. Isso aconteceu sexta-feira. Ação que fez parte da Operação Pai Nosso 2, ou melhor, Pão Nosso 2. Né? Operação Pão Nosso 2. As equipes estiveram no local, averiguaram uma denúncia de que a empresa estaria produzindo pães e farinha de rosca em condições precárias de higiene. Não, quase nada, né? Tem até cachorro aí perto do lado do pão, o pão tudo estocado numa caixa d'água toda rachada, sem tampa. Coisa maravilhosa, pelinho de cachorro, uma baratinha, dá mais crocância na farinha, né? Também a denúncia falava de mão de obra contratada de forma irregular, sem fornecimento de equipamentos de segurança. No local foram apreendidos 4 toneladas de farinha de rosca, pães produzidos de forma inadequada. Os fiscais da Vigilância Sanitária interditaram o local. Segundo a Polícia Civil, a equipe policial encontrou ainda homens e menores de idade trabalhando em condições insalubres e inseguras, produzindo alimentos sem a mínima condição de higiene. É igual aquelas cozinhas lá da Índia que aparecem nos vídeos que eu falei agora há pouco, né? Na primeira fase da operação, que fiscalizou estabelecimentos que são alimentos comercializados, a fábrica de pães de farinha de rosca já havia sido interditada no bairro Engenheiro da Serra, em Itatinga. Aí eles se mudaram. Lá já teve isso, já teve uma operação, fiscalizou esse tipo de estabelecimento. Essa mesma fábrica estava lá em Itatinga, foi fechada, vieram para Porangaba. Agora o que vai acontecer? Diante das leis nossas que são muito vagabundas, são muito precárias e além de tudo demoram a aplicar a punição sobre o indivíduo, o que vai acontecer? Esse cidadão vai abrir em outro lugar essa fábrica. De acordo com a Polícia Civil, os agentes constataram que a produção foi transferida para essa chácara em Porangaba e ocorria normalmente, em condições precárias e segurança dos trabalhadores sempre deixado de lado. O proprietário da empresa, entre aspas, né? Aqui diz empresa de panificação. O proprietário desse lixo aí, que não pode ser chamado de empresa de panificação, informou que os produtos eram comercializados com estabelecimentos em São Paulo. Ele foi preso por crimes contra as relações de consumo. Um boletim de ocorrência foi registrado, o caso vai ser investigado. Se bobear, o cara já saiu da cadeia, daqui a pouco ele abre outra dessas aí e começa a fazer essas porcarias com pelinho de cachorro, baratinha, para dar mais crocância assim, não? Mais crocância, aquele sabor especial, sabor de frango, baratinha. Baratinha não tem nada, é só cuspir a asa que entala na garganta, o resto... Né? É brincadeira, gente. Bom, mudando de assunto agora, você sabe que até choveu depois disso, né? Quinta-feira começou a chover aqui em Porangaba, né? Já tinha dado uma chuvinha, mas quinta-feira deu uma chuva boa, porque até choveu depois do que aconteceu. A gente reclamou tanto, foram 4 meses, pelo menos aí, reivindicando, cobrando, precisou acontecer acidente no trecho para tomarem providência. O DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, enfim, colocou as placas de sinalização no trevo de Porangaba. Glória
Adeus. Glória a Deus. Eita glória! Depois de tanto tempo cobrando, depois que a nossa reportagem, que a população reclamou. Então foi quarta-feira à tarde, foram instaladas as placas de sinalização no trevo, depois disso até choveu, né? Além das placas de pare ali nos pontos ausentes, que nós já mostramos aqui, que ficam ali nos cruzamentos da rotatória, foram também colocadas placas de sinalização de velocidade máxima permitida e também de proximidade da rotatória em pontos que antecedem o trevo. Isso foram feitos ali nos pontos que antecedem o trevo, tanto na Benedito de Oliveira Vaz como na Camilo Príncipe de Moraes. Os trabalhos foram feitos pelas equipes do DR na tarde de quinta-feira. Agora tem que, né? Agora, se acontecer besteira aí, é culpa do motorista, porque está bem sinalizado ali. Agora os motoristas devem ficar atentos à sinalização, respeitar as especificações de trânsito para evitar acidentes, porque falta de placa agora não é. Se for acidente, é imprudência. Bom, vamos colocar um vídeo de um morador que nós recebemos aqui, né? Nosso amigo Emerson mandou um vídeo para a gente, revoltado e com justa revolta. Ele que tem casa ali na Avenida Cristino Manuel de Miranda, e próximo à residência dele tem duas dessas lixeiras, né? Uma para lixo orgânico, outra para lixo reciclável, essas lixeiras containers que foram colocadas na nossa cidade há cerca de 2 anos e meio. E nós já falamos sobre esse problema em outros casos também. As pessoas que falam sobre o mau cheiro dessas lixeiras. Nós questionamos aqui na época, não tivemos nenhuma resposta para saber se essas lixeiras, além da coleta que é feita do lixo delas, se elas são limpas, higienizadas depois. Porque coloca o lixo, principalmente na lixeira orgânica, de lixo orgânico. Aquilo junta um líquido que se chama chorume, é o chorume de lixo. E isso é uma carniça, é de um mau cheiro tremendo e fica na frente da casa das pessoas. Será que essas lixeiras para coleta de lixo orgânico passam por algum tipo de higienização? Porque o problema que aconteceu no último final de semana, na última sexta-feira, foi registrado aí pelo morador, o Emerson, que está mandando para a gente, e a gente vai mostrar aí, foi na última sexta-feira, assista com a gente. Boa tarde, Wellington. Wellington, eu queria que você postasse aí pra mim no jornalzinho seu. Ó, a lixeira tá aqui uns 50 metros de casa, até menos. E ó o caldo que tá aqui, tá uma carniça na frente de casa. Eu saí aqui fora, aqui, quem que aguenta esse fedor? Não sei se dá pra ver, ó. Ó o jeito que tá aqui, ó. Ó, o negócio tá feio, uma carniça aqui que falar pra você. E a lixeira onde tá lá, ó. Bom, é isso. Essas lixeiras ajudaram muito na coleta. Bacana. A gente já falou sobre casos aqui onde as pessoas não utilizam direito as lixeiras. Mas o local onde vai o lixo orgânico inevitavelmente vai ficar com esse churume que dá mau cheiro. Então a gente gostaria de saber, principalmente nas lixeiras que ficam na frente das residências, essas lixeiras passam por algum trabalho de higienização periodicamente? Tem que fazer. Como é que ficam os moradores, né, com essas lixeiras dando mau cheiro em frente às suas casas? Essa é uma resposta que os moradores gostariam. Na realidade, além da resposta, eles gostariam de que fosse feito um processo de higienização das lixeiras periodicamente. Lógico que não dá para fazer todo dia, mas periodicamente, porque mesmo quando você tira o lixo, o caminhão tem aquele braço hidráulico e tira o lixo, fica o restante desse líquido ali no fundo da lixeira. Aí é preciso fazer um trabalho de higienização. Tem algum trabalho feito nesse sentido? É o que as pessoas querem saber, né? Eu não sei, eu acho que cada residência tinha que ter a sua própria lixeira e essas lixeiras deveriam ser colocadas nos bairros rurais.
O problema é que até lixeira de concreto o pessoal destrói, as lixeiras de alvenaria, por mau uso, os cidadãos destroem. Fico imaginando essas lixeiras que são de plástico se forem colocadas na zona rural. Acho que até furtar as lixeiras furtariam, infelizmente. Mas enfim, né? O ideal seria essas lixeiras na zona rural, as pessoas fazendo o uso correto delas. Mas infelizmente tem uma minoria que não faz. E daí, né? Bom, para finalizar o nosso Jornal ACN de hoje, vamos falar de uma coisa boa. Duas confirmações de atletas porangabenses que disputarão a corrida, a tradicional, creio que seja a mais tradicional corrida das Américas, a prova de São Silvestre, que acontece tradicionalmente no dia 31 de dezembro, lá em São Paulo, correndo as ruas centrais de São Paulo num percurso de 15 quilômetros. É uma prova que conta com milhares de participantes e neste ano terá, pelo que já sabemos, 2 atletas porangabenses que participarão da São Silvestre. São eles o Altair Dreger, que já disputou no ano passado. O Altair, no ano passado, ele ficou na 7ª posição da categoria masculina. Dentre 32 mil atletas inscritos, o Altair terminou na 27ª colocação do tempo geral. De 32 mil, ele ficou com o 27º tempo no geral. E na categoria masculina, o Altair ficou em 7º. Então na primeira prova dele da São Silvestre, do ano passado, o Altair conseguiu um feito incrível, um tempo muito bom. E neste ano, quem vai estrear na São Silvestre é o Adenilson Silva, o D. Ele também vai participar, também vai correr pela 98ª edição da São Silvestre. Então, o Adenilson Silva e o Altair Dreger, 2 atletas porangabenses que disputarão a São Silvestre no dia 31. Nós não sabemos se outros atletas participarão. Se tiver mais confirmações, nós estaremos divulgando aqui no nosso Jornal ACN. Mas por hora, já são 2 porangabenses no atletismo representando Porangaba na São Silvestre. Boa sorte a eles e nós temos certeza que trarão bons resultados, porque esses 2 aí estão empenhados e estão realmente competindo de uma maneira bem forte, conseguindo resultados expressivos em todas as provas regionais que eles participam aqui. E o Altair já fez muito bonito o ano passado na estreia dele com a 7ª posição na categoria masculina e 27ª no tempo geral. O D é que vai estrear, vai pegar pela primeira vez os 15 quilômetros lá no centro das ruas da capital paulista, nessa que é uma das mais tradicionais provas de atletismo da América Latina. É isso, gente. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você um excelente início de semana, uma excelente semana. Voltamos na próxima com mais notícias de Porangaba e região para você. Continue sempre acessando o nosso site, nossas redes sociais para conferir as nossas informações. Um forte abraço a você e até a próxima.